Olá, sou o pastor Frank Lima. Você é bem-vindo ao canal Abrindo a Mente a mais um vídeo. Eu aqui no canal falo de gente boa. Eu cito o Messias, e para aqueles que acreditam que o Messias não veio, eu já reitero dizendo que o ensino dele de amar o Criador e o próximo, repartir com o próximo, é tão perfeito que para mim já é suficiente. E aí eu falo daqueles seguidores do Messias que saiu de dois em dois evangelizando, orando pelas pessoas, fazendo milagres e repartindo o pão. Eu falo da igreja primitiva de Atos 2:30, que eram o coração e a alma da multidão dos que criam. Entre eles não havia necessitado algum, porque os que tinham propriedade vendendo traziam o valor e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um deles tinha. Também eles fiscalizavam as portas dos irmãos, não deixando faltar o pão. E automaticamente eu denuncio a grande Babilônia, a confusão religiosa, que aglomera as pessoas e tira o pouquinho dos que já trabalham, já sofrem para se manter com dificuldade e com dívida, e enchem o rabo dos cães gulosos que estão aí chamados de bispos, de pastores e de apóstolos, comercializando a palavra de Deus. E está escrito em Apocalipse que com a queda da grande Babilônia eles vão sofrer. Eu denuncio os fariseus que em Mateus 23 Jesus denunciou e João Batista denunciou. E eu quero denunciar aqui um fariseu de merda, sem valor e escrúpulo algum, da careta de pau, do setor 10, que foi pastor no setor 10 da Assembleia de Deus, Ministério Belém, em São Paulo. Quem faz a denúncia é a Franciane Santos Tanaka, de 29 anos, casada, com um filho de quase 2 anos de idade. Passou pela injustiça do abuso de 16 anos querendo justiça e sem a justiça ser feita, pensando que a justiça do país, que a polícia iria tomar parte nisso. Mas os líderes da igreja dela, os pais dela, toda a família abafou o caso e deixou que a obra de Satanás continuasse. Ela sendo vítima, o monstro ficasse impune, em nome de Jesus Cristo e pela Santa Igreja do Senhor, do Espírito do Senhor. Vocês estão me entendendo? Oi, pessoal do Instagram. Agora é 1h20 da manhã, único horário que eu pude estar gravando esse vídeo aqui pra vocês. E faço questão de gravar porque eu tenho novidades. Pra quem não tá acompanhando o meu caso desde o começo, eu vou me apresentar. Eu me chamo Francine, tenho 29 anos, sou psicóloga, sou casada e tenho um bebezinho de quase 2 anos. Nos destaques do meu perfil tem detalhes do meu caso. Só para dar uma resumida no caso, para quem tá chegando agora, eu tô usando esse Instagram para expor um abuso que eu sofri na infância. E com isso eu quero ajudar outras vítimas e evitar novas vítimas. Além de, claro, tá usando todas as armas que eu tenho em busca de justiça, porque há 16 anos eu busco justiça. Há 16 anos eu tento de todas as formas que eu posso justiça. Para resumir de uma forma bem rápida aqui, eu fui molestada não uma, não duas, mas várias vezes por um pastor da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Setor 10, e Bilna Garden. Isso aconteceu em 2008. O caso que eu trouxe aqui para vocês foi o caso, assim, a gota d'água, que foi quando ele invadiu a minha casa para me molestar. Bom, mais detalhes vocês podem ver lá nos destaques do meu perfil. O que eu venho dizer hoje para vocês é que eu tenho uma novidade. Há um tempo atrás eu vim dizer para vocês que judicialmente eu não poderia fazer mais nada, uma vez que o meu caso já havia sido prescrito e que o meu tempo para reclamar alguma coisa na justiça havia vencido. A novidade é que não, o caso não foi prescrito. Ainda dá tempo, eu vou lutar. E a melhor parte, eu não vou lutar sozinha. Olha, hoje eu e mais algumas vítimas fomos na delegacia de polícia aqui da nossa cidade. Fomos ouvidos, fomos acolhidos. Não estávamos todos hoje. Algumas pessoas vão depois. Também tem gente que já não está mais aqui na cidade, então vai fazer lá na cidade dela. E mais uma vez eu quero reforçar as vítimas. Não se calem, não tenham medo. Os meus advogados estão oferecendo apoio jurídico de forma gratuita às vítimas desse mesmo caso, desse mesmo abusador.
Então, vocês que me relataram aqui no Instagram, mas por uma infinidade de motivos, estão sem forças, envergonhadas, eu volto a dizer para vocês, não tem vergonha de nada, não tenha medo de nada, a vergonha não é sua e você não tá sozinha. Agradeço de todo o coração, tô confiando na justiça, tô confiando em Deus e peço a oração de vocês. Muito obrigada. Antes de falar em que pé estamos agora, diante do ministério, eu vou fazer um resumo para vocês do que aconteceu na época. Como eu já havia dito, o caso aconteceu numa transição de pastores. Então, o pastor que nós conhecíamos, que pastoreava a nossa igreja, havia saído e outro pastor entrou. Esse novo pastor foi o que convenceu o meu pai, fez uma lavagem cerebral. De alguma maneira, ele conseguiu convencer o meu pai de que era melhor não me expor para que não evitasse de eu conseguir um bom casamento futuramente. Afinal, quem ia querer se casar com uma menina que já havia sido tocada? Se é difícil para vocês ouvirem isso, imagina para mim falar. A minha mãe, como não conhecia esse pastor, ela ficou com vergonha, não se sentiu bem de conversar com esse pastor e foi conversar com o pastor que estava saindo. E esse pastor a coagiu a não procurar a polícia, a não fazer nada, a evitar o escândalo. Tudo que vocês já sabem e que é muito comum, infelizmente. Meu pai foi procurar uma segunda opinião e saiu da Assembleia de Deus Ministério do Belém e Ibiúna Garden, setor 10, e veio até o setor 2, Assembleia de Deus Ministério do Belém, setor 2, em Ibiúna. E o pastor que estava na época também deu de ombros. Disse apenas que não era o pastor presidente, que não havia nada que ele pudesse fazer. Só. Sendo ele genro do pastor presidente na época. Acredito que era genro. Tinha algum grau de parentesco com o pastor presidente na época. Trazendo para os dias de hoje agora, que é o que mais interessa para vocês e para todos nós, na verdade. O meu posicionamento diante do ministério não é mais pedir socorro, pedir ajuda, pedir que alguma coisa seja feita. Uma vez que eu entendo que crime não se resolve mais na igreja. Eu entendo que crime se resolve na delegacia. E assim eu tenho feito, assim as outras vítimas têm feito. Nós estamos buscando um contato com o novo pastor presidente do campo para ter uma conversa com ele. Nessa conversa, o nosso intuito não é pedir que ele faça alguma coisa, pedir a cabeça de ninguém, nada disso. Nós vamos expor a situação, os nossos advogados. Eu, algumas vítimas, várias testemunhas iremos com os nossos advogados. Eles vão expor a situação, vão notificar a igreja do que está acontecendo. Olha, pastor presidente, está acontecendo isso dentro da sua igreja. O seu posicionamento é uma decisão sua. Agradeço a todos pelas orações, pelo apoio. Quero dizer, vítimas, a minha voz é por vocês também. Vítimas que estão se sentindo com medo, desencorajadas, a minha luta é também por vocês. Por todas as crianças e que a justiça seja feita. Boa noite, galera do Instagram. Voltei para falar para vocês mais alguns detalhes sobre a minha história. Como eu sei que essa história está sendo encaminhada para muita gente, eu vou me apresentar. Oi, eu me chamo Francine, tenho 29 anos, sou casada, tenho um filho e sou psicóloga. Eu tô usando esse Instagram para expor uma situação que eu passei na infância. Então, vamos lá. Os abusos começaram de forma bem sutil, porque não foi um dia que... Esse fatídico dia que foi que ele entrou na minha casa e tananã, invadiu a minha casa pela madrugada. Mas antes disso já aconteciam outros abusos que eu não tinha coragem de contar para os meus pais e para ninguém. E eu tô trazendo isso agora pela quantidade de mensagens que eu recebi de mulheres e homens falando que não tinha coragem de contar para ninguém. Eu tô aqui para encorajar vocês. Desta vez, uma psicóloga, chamada Franciane Santos Tanaka, a qual está relatando o que passou dentro da Assembleia de Deus Belém. E em uma de suas postagens, ela escreveu o seguinte: essa vai ser a única pergunta que eu vou responder agora. Eu tô muito triste com tudo, ter que expor a minha dor desse jeito para que algumas coisas aconteçam. Foi demais para mim. Eu não queria que acontecesse nada disso desde o começo. Eu não queria ter que estar passando por isso. Reviver tudo é um pesadelo terrível. Eu me sinto tão pequena e sozinha, mesmo sabendo que não estou. A minha briga não é
contra a igreja, pastores, ministério. A minha briga é contra uma única e exclusiva pessoa que fez tanto mal a mim e a tanta gente e seguiu impune até hoje. Todas as vezes que eu tentei fazer alguma coisa e falhei por falta de apoio ou de qualquer coisa, isso deu a ela mais força para seguir em frente fazendo maldades. Eu nunca cheguei tão longe e tenho fé que tudo terminará bem e a justiça será feita. Vídeo. Oi, gente. Hoje eu vou falar sobre 2 assuntos que vocês têm me perguntado muito. Sobre a parte ministerial e sobre a minha parte familiar. A minha família sabe de toda a verdade. A minha família decidiu ficar neutra, isenta. A minha família que eu digo são os meus familiares, os irmãos da minha mãe, já que o Pedro é casado com uma das irmãs da minha mãe. E a minha família resolveu ficar neutra, isenta. Deu para entender? Eu conversei com uma mulher hoje de quase, deve ter 40 anos, que o tio, o pai, na verdade são 3 ou 4 tios, são todos obreiros, pastores, e ela era por um desses pastores, que inclusive é pastor até hoje. Eu encontrei ele aqui em Camboriú, nos Gideões. A maior cara de pau, como se nada tivesse acontecendo. A da sobrinha, ou melhor, a da sobrinha constantemente. Então isso aqui, o caso aqui da França não é um caso isolado, dá para entender? É pastores e mais pastores que se dizem pastores, né? Que se aproveitam da situação, o titio querido, o pastor amado. No caso aqui, cara, é da própria família. E olha a coragem da Franciane em expor isso, mesmo sem apoio do pai e da mãe. Se eu não me engano, acho que só uma tia do lado da família materna que não se dobrou e está apoiando. Agora você imagina, além de passar todo o problema psicológico, né, de um abuso, as consequências, tem que encontrar força sozinha para poder lutar por justiça, porque a própria família não pode tocar no ungido. É homem de Deus, foi um momento, foi isso. Cara, não dá para engolir esse tipo de discurso. São verdadeiros canalhas da fé. A minha família resolveu ficar neutra, isenta, porque tudo é família e eles têm pena da minha tia, a esposa do pedófilo. Tá vendo? E quem é que tem pena da vítima nessas alturas? De verdade, não é surpreendente para mim. Eu só sinto muito pela minha mãe, porque num momento como esse, escolher a omissão de dó da mulher do pedófilo e não escolher um lado. Cara, dó da mulher do pedófilo, que na verdade é alienação religiosa, né? A religiosidade é tão forte que ela a mãe não consegue enxergar a dor da filha e ficar do lado da filha. E sim fica do lado do líder religioso, além de ser da família, tem pena da esposa. E quem é que tem pena da filha nessas alturas, cara? Olha, não dá para entender a cabeça da pessoa religiosa. Por pena de quem não se deve ter pena, porque sempre soube de tudo, fazer o quê? Pena da minha mãe, que é mãe da vítima, ninguém teve. Mas tudo bem. A verdade é que se ele fosse inocente, a minha família toda estaria a favor dele. E eles escolheram o silêncio justamente porque eles sabem da verdade. A minha família toda sabe da verdade. Inclusive, dentro da casa de alguns deles existem vítimas que nunca vão falar nada. Nunca vão abrir a boca. Explicada então essa parte familiar, agora eu vou falar da parte ministerial. Como eu já havia dito, o caso aconteceu numa transição de pastores. Então, o pastor que nós conhecíamos, que pastoreava a nossa igreja, havia saído e outro pastor entrou. Esse novo pastor foi o que convenceu o meu pai, fez uma lavagem cerebral. De alguma maneira ele conseguiu convencer o meu pai de que era melhor não me expor para que não evitasse de eu conseguir um bom casamento futuramente. Afinal, quem ia querer se casar com uma menina que já havia sido tocada? Se é difícil para vocês ouvirem isso, imagina para mim falar. Cara, isso é muita covardia, velho. Não dá, eu tenho que me controlar aqui. A minha mãe, como não conhecia esse pastor, ela ficou com vergonha, não se sentiu bem de conversar com esse pastor e foi conversar com o pastor que estava saindo. E esse pastor a coagiu a não procurar a polícia, a não fazer nada, a evitar o escândalo. Tudo que vocês já sabem e que é muito comum, infelizmente.
Meu pai foi procurar uma segunda opinião e saiu da Assembleia de Deus Ministério do Belém e Ibiúna Garden, setor 10, e veio até o setor 2, Assembleia de Deus Ministério do Belém, setor 2, em Ibiúna. E o pastor que estava na época também deu de ombros. Disse apenas que não era o pastor presidente, que não havia nada que ele pudesse fazer. Só. Cara, eu fico me perguntando por que não vão pra polícia, pra delegacia de uma vez, cara. Não vão dar parte, não vão pra justiça. O problema de vítimas evangélicas, principalmente, religiosas, é que elas tentam resolver as coisas com os líderes. E os líderes, cara, é um acobertando o problema do outro. Você viu agora um absurdo nacional, onde o cara foi processado, foi constatado crime. E sabe aonde esse cara, chamado pastor, está? Na diretoria, membro da diretoria da CGADB, a qual a igreja que ela está se referindo é ligada. Que é família, né? Tudo família. Então não tem que procurar... Cara, se você foi vítima, mulher, criança, adolescente, se você foi vítima de um líder religioso, de um pastor, não adianta querer resolver com o seu presidente ou com a igreja sede, a liderança da central, porque eles vão fazer de tudo para te calar. O melhor caminho é denunciar na justiça. É isso que a religiosidade faz, cara. Ela cria uma bolha, como que se ela resolvesse todos os absurdos do mundo dentro dessa bolha. Só abafando os casos, não resolvendo, mudando o líder quando o assunto ganha uma proporção e no final das contas você é calada. É assim que funciona desde que eu me conheço por gente que nasci em fundo de igreja. É sempre assim. Sendo ele genro do pastor presidente na época. Acredito que era genro. Tinha algum grau de parentesco com o pastor presidente na época. Trazendo para os dias de hoje agora, que é o que mais interessa para vocês e para todos nós, na verdade. O meu posicionamento diante do ministério não é mais pedir socorro, pedir ajuda, pedir que alguma coisa seja feita. É isso aí. Crime não se resolve na igreja. Crime, eu tô cansado de falar nesse canal aqui, crime não se resolve em gabinete pastoral. Crime é na justiça. Na verdade, nem gabinete pastoral deveria existir nessas alturas. Uma vez que eu entendo que crime não se resolve mais na igreja. Eu entendo que crime se resolve na delegacia. E assim eu tenho feito, assim as outras vítimas têm feito. Nós estamos buscando um contato com o novo pastor presidente do campo para ter uma conversa com ele. Nessa conversa, o nosso intuito não é pedir que ele faça alguma coisa, pedir a cabeça de ninguém, nada disso. Nós vamos expor a situação, os nossos advogados. Perceba que não é só ela a vítima, tá? É ela e mais vítimas. Eu, algumas vítimas, várias testemunhas iremos com os nossos advogados. Eles vão expor a situação, vão notificar a igreja do que está acontecendo. Olha, pastor presidente, está acontecendo isso dentro da sua igreja. O seu posicionamento é uma decisão sua. Agradeço a todos pelas orações, pelo apoio. Quero dizer, vítimas, a minha voz é por vocês também. Vítimas que estão se sentindo com medo, desencorajadas, a minha luta é também por vocês. Por todas as crianças e que a justiça seja feita. Mais uma vez eu reforço, se você foi vítima, é dessa região de São Paulo, é envolvido com a Assembleia de Deus Belém, procure o perfil da Franciane, é Franciane, né? Que lá tem o link para você chamar ela e denuncie. Esse vídeo é um apelo. Se você foi vítima de pastor usado na infância, é bom lembrar que esse membro da CGADB que está na diretoria da convenção, ele abusou de um menino. E a convenção diz que não pode fazer nada. Cara, é um verdadeiro absurdo. Se você já viu meus vídeos a respeito desse Neemias sobre a CGADB, se não viu, dá uma procurada aí no canal que você vai entender o que eu estou falando aqui. Houveram diversas situações na porta da igreja, aquele abraço que escorrega a mão pro peito, aquele beijo que escorrega pra boca. Gente, isso era o básico. Sabe? Isso era o básico, isso era diário. Todo culto, toda reunião de família, isso era o básico. E isso também chega muito relato aqui pra mim. Isso, enfim. E teve uma situação que a gente foi pro sertão com a família. E eu e outra prima estávamos nos trocando no carro. E ele ficava revezando a janela de quem ele ia espiar. Eu não vou expor a prima aqui, porque só de eu estar falando, ela vai lembrar desse dia. E basta ela lembrar.
pra ela associar agora na cabeça dela o que estava acontecendo. Ele ficava indo de um lado pro outro espiando, e ela mandava parar, e mandava parar, e eu mandava parar, até que chegou a minha mãe e ele parou. Outra situação aconteceu dentro da casa dele. Estávamos eu, minha mãe, mais algumas pessoas que eu não vou citar aqui, mas essas pessoas vão lembrar desse dia. Em algum lugar da consciência delas, isso vai ter que fazer sentido para elas. Né? Não tem como uma pessoa inventar uma mentira com tanta lembrança e contar tantas vezes a mesma coisa sem gaguejar, sem errar, sem tropeçar em palavras. Pois bem, sei que eu tive que levar um copo de suco para ele lá na sala. Eu cheguei na sala, a sala estava toda escura, e ele começou a me agarrar e querer me beijar e fazia para mim ficar quieta. Que eu não podia gritar, eu não podia me mexer, eu não podia fazer nada. Até que eu empurrei o copo nele e falei, sai, seu tarado, e voltei correndo para a cozinha. Nunca voltei correndo para a cozinha, as pessoas que estavam lá perceberam a minha cara de assustada. E a minha mãe, já sabendo da fama e já ligada no que estava acontecendo, ela me perguntou, Fran, o que aconteceu ali? E eu falei, mãe, aquele me agarrou e tentou já ficou passando a mão em mim. E nessa hora de raiva... Ela tá falando de um pastor, cara. Não esqueça disso, tá? Eu bati uma colher que tava dentro da pia, bati a colher na jarra. Eu tava mexendo um suco, eu bati a colher e quebrou a jarra da minha tia. Então, as pessoas que estavam lá nesse dia vão lembrar disso. Que eu quebrei uma jarra, com tudo, na raiva, assim, na colher. Pá! Aí a minha mãe pegou esse outro copo de suco, foi lá levar pra ele e xingou ele e alguma coisa aconteceu ali. Mas, bom criminoso que é, isso não intimidou. Por isso, gente, eu tô aqui nesse lugar colocando a minha cara a tapa e falando pra vocês, não tenham medo de denunciar, não tenham medo. A qualquer sinal de abuso, denuncie, abra a boca, fale, peça socorro pra quem você puder. Porque é raro, gente, muito raro o caso do abusador que vai chegar e, ai, pronto, te peguei. Não, eles vão pelas beiradinhas. O mesmo acontece com um relacionamento abusivo, amizade tóxica, sabe? Não é de repente que a pessoa se mostra aquele monstro. Ele vai devagar, vai vendo até onde pode criar, sabe? Aquele espiral, assim, ó, de prender a pessoa no medo, na timidez, no mas será que isso é mesmo? Meu Deus, o que tá acontecendo? Não pode ser, será que é coisa da minha cabeça? Muitas pessoas ficam assim. Eu não fiquei, eu não tive dúvida, nunca tive dúvida. Mas muitas pessoas até hoje param e pensam, será que foi isso mesmo que aconteceu? De tamanha incredulidade que ficam. O meu espiral começou assim, foi com pequenos abusos, sabe? Pequenos limites ultrapassados, que ele foi sentindo confiança no terreno até eu chegar ao ponto de que invadiu a minha casa e me molestou. Eu estava dormindo, eu estava na minha casa. O que aconteceu foi o seguinte, que a minha mãe ligou pra lá, pra casa deles, pra pedir, pra levar minha avó pro hospital, porque minha avó estava infartando, estava passando mal. E ao invés de descer minha tia, quem desceu foi ele, levou, deixou minha mãe com a minha avó no hospital e voltou pra casa. Só que em vez de ir pra casa dele, ele foi lá pra minha casa. E foi aí onde tudo aconteceu. E digo mais pra vocês ainda, que eu pulei um pedaço, porque eu queria evitar de me expor tanto. Mas agora vocês querem saber, eu vou expor tudo. Sabe o que aconteceu? Eu liguei pra minha mãe desesperada, minha mãe ligou pra minha outra tia, minha tia ligou pra me acalmar. Nisso, quem volta? Ele com a esposa. Voltou pra minha casa. E aí, minha amiga, pra se fazer de sonsa, tampar o sol com a peneira e fingir que não viu, uma criança desesperada chorando na beira da cama, contando o que tinha acontecido. E sabe ele onde tava? Na porta do meu quarto, que não tinha porta, era só o batente, né? Ali no batente da porta, falando que eu estava o quê? Tá variando. É mentira dela, tá variando. E a minha tia sentada na beira da cama chorando e falando, mas ela tem a idade da sua filha. A sua festa de aniversário amanhã, o que a gente vai fazer? Até que eu peguei um ferro de passar e falei que ia jogar. Aí acho que ficaram com medo, enfim. Gente, mas foi essa loucura que eu passei. Ele invadiu a minha casa, me molestou. Em seguida voltou com a esposa, porque eu não sei qual foi não sei o que passou na cabeça de voltar pra minha casa. Isso que antes de ir embora ficou dando volta ali no meu quintal. Não sei pensando o quê. Se voltava e me matava pra que eu não falasse nada pra ninguém. Porque antes dele sair do meu quarto, isso mexe muito comigo. Antes dele sair do meu quarto, eu olhei no olho dele. Olhei na cara dele e falei assim, ó, eu te odeio. Eu vou contar pra todo mundo e todo mundo vai te odiar. Qual foi minha surpresa? Nem todo mundo odiou. Resumindo muito, existem mais detalhes, existem mais nuances, existem
Enfim, é a palavra de uma criança que agora cresceu, agora é uma psicóloga e quer ajudar outras mulheres, outras crianças, quer evitar outras vítimas. Esse é meu lugar de fala. Eu sou uma vítima. Essa é a minha vida. Eu tô contando a minha história. E fica aqui agora um alerta aos pais. Pai, mãe, você não tem que falar pro seu filho, vai dar um beijinho lá no tio, abraça a tia. Ah, é caipira, não fala com ninguém. Cumprimenta lá, filho, isso. Joga um beijo pra tia, joga um beijo pro tio. Criança não é obrigada a demonstrar afeto com nenhum adulto e nenhuma outra criança. Criança não é obrigada a demonstrar nenhum tipo de afeto. Criança tem que ser instruída, tem que ser ensinada que beijo é uma coisa íntima. Ela vai fazer quando ela quiser, quando ela tiver entendimento do que é isso, quando ela quiser ter um relacionamento amoroso. Não porque ela, vou fazer um agradinho, um carinho aqui nesse tio, nessa tia. Gente, pelo amor de Deus. Eu sei que para algumas pessoas isso aqui é chover no molhado, isso aqui é enxugar gelo. Mas acreditem se quiser, para muita gente é necessário esse tipo de informação. Não mandem seus filhos darem beijinho. Não mandem seus filhos darem abraço. Não deixem seus filhos no colo de ninguém. E quero contar mais um detalhe. Eu não fui a criança mais nova que ele assediou. Que ele molestou. Além de ter invadido a minha casa, etc. E o meu caso não é o pior. Tem caso bem pior, gente. Bem mais pesado. Como se não bastasse tudo isso que eu já falei pra vocês, eu quero contar mais um detalhe. Eu, criança inocente, demorei dias pra colocar o meu pijaminha pra lavar. Porque na minha cabeça inocente de criança, ali estavam as provas. A polícia chegaria, pegaria meu pijama, colheria as digitais e pronto. Tava resolvido. Cara, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Ajuda a divulgar. Porque pra quem acompanha o meu trabalho sabe que eu fico assim, ó. E eu tenho que me conter. Porque senão até esse vídeo aqui sai do ar. Comenta aí embaixo, cara. E se você foi vítima nessa região de São Paulo, ligada a CGDB, procure e denuncie. Porque esse tipo de assunto não se resolve em gabinete pastoral. Eles sempre vão se proteger. E você, vítima além de tudo, culpada. E responsabilizam você no final das contas. Muito bem, a Francine, que é a Franciane Santos Tanaka, ela veio no seu Instagram fazer uma denúncia. Ela fala que passou 16 anos querendo justiça. Não só ela, havia muitos outros que foram vítimas de um monstro que foi pastor no setor 10 da Assembleia de Deus Ministério Belém, de José Wellington Bezerra da Costa. E agora certamente que vai estar breve assumindo, ou já era vice-presidente, José Wellington Júnior, porque eu estive lá. Eu estive pregando na igreja Assembleia de Deus Belém. Estive lá na época que a Wanda, a esposa dele, uma mulher terrível, que já dorme no Senhor, na Senhora, ela não queria nem que ninguém chegasse no ouvido do pastor e falasse com o pastor presidente. Ela negava que era cearense. Era uma coisa horrível. Eu estive lá algumas vezes. Pois bem, a Franciane, ela conta que ela foi molestada muitas vezes pelo pastor. E isso aconteceu, quem mexeu com a menina foi o esposo da tia dela. E toda a família sabia. Mas a família ficou com dó da tia dela, que era a esposa do pedófilo. E a tia dela sabia de tudo, mas não queriam falar porque senão iriam ferir ou então magoar a tia. E ela, que foi vítima, ninguém se importou com isso. Olha o espírito da religiosidade. Como é horrível, como é cego, né? E injusto. Pois bem, ela disse que um dia o pastor invadiu a casa dela e abusou dela. Olha, isso aconteceu aqui também no Ceará e sempre acontece. Um dos meus filhos tinha 17 anos, estava já próximo de fazer o Enem, né? Vestibular. E estava conversando com alguns colegas do colégio. E eles abriram o coração. E um deles falou que quando era criança foi abusado pelo tio. Outra pessoa contou outra experiência. E uma menina que talvez tivesse 17 anos aí, ela falou também que um presbítero da igreja abusou dela. E aí, ela citou o nome da filha do pedófilo, perguntou se conhecia aí,
A rapaziada conhecia, sim, que era uma menina da igreja. E aí ela citou que o presbítero da igreja tinha confiança da família. E ele, uma certa vez, a mãe a deixou na casa dele. E ele fez a mesma coisa que esse monstro do setor 10 do Belém fez com a Francine. Levou ela, jogou ela na cama e também abusou. E aí o seguinte, ela ficou do mesmo jeito da Franciane, chorando, desesperada e tudo. A mãe passou, levou ela para casa e ele foi até a casa da mãe, viu ela porque tinha acesso à casa e disse: não fale nada para ninguém, senão fica pior. Então eu, o pastor Frank, eu procurei com os familiares algumas informações, né? E quando eu procurei as informações, uma pessoa falou: eu vi ele abraçando umas meninas, umas pessoas, achei estranho o jeito. Tentou abraçar uma outra pessoa, uma mulher, até parente e tal, e ela não aceitou. E aí, outra pessoa, uma parente minha, também falou: ele mandou uma mensagem para uma menina de 14 anos que fosse até a casa dele sozinha, não falasse nada para ninguém. A menina teve medo, contou para a mãe. Então o que que acontece? Aí eu, o pastor Frank, procurei um presbítero da igreja, que ele faz parte, e deu um toque sobre a história. A primeira coisa: pastor Frank, não julgue ele, não julgue, porque quem está de pé vê de que não cai. Eu falei: não, eu não estou julgando. Eu estou falando de uma prática que esse cara tem, uma prática antiga. Eu estou apenas notificando para você. Quem está de pé vê de que não cai. Eu digo: não, aqui não é cair. Isso aqui é uma decadência prolongada. Isso aqui é uma coisa praticada. Não é um escorregou e caiu e levantou e disse assim: eu escorreguei. Não, não é isso, entendeu? Eu digo: mas está tudo ok. Depois, passou uns dias, eu fui num comércio fazer umas compras e o dono do comércio, conversando comigo, disse: tem um fulano aí que é da igreja, o dito, né? Ele disse assim, e está espalhado por aí que ele tenta pegar as mulheres, né? Aí eu mencionei para o presbítero: olha, a coisa está tomando proporção, está espalhada aí. E isso já faz o quê? Acho que já faz um ano, mais de um ano, né? Aí ele falou: irmão Frank, não se preocupe não, irmão. Não se apresse, irmão, para ver o irmão ser punido, alguma coisa. Deus vai punir ele, irmão. Deus vai julgar ele, irmão. Aí eu digo: Deus vai punir? Acha que se Deus fosse punir, não tinha punido há dezenas de anos atrás, quando ele começou a praticar esse tipo de coisa? Não. Esse Deus que está aí, ele não é o Criador. Ele não vai fazer nada. Os homens dele, que servem a eles nas igrejas, fazem isso fisicamente, ficam impunes, abafam o caso, como pede Marco Feliciano. Eles abusam da palavra e Deus não faz nada. O Criador é que não está nesses prostíbulos espirituais. Acha que isso, se fosse a igreja do Criador, do Messias, ficaria assim? Vocês viram a história de Ananias e Safira? Quando eles deram uma oferta, e aí a oferta não era toda, e disseram que era toda, e Ananias morreu, e depois Safira morreu. Se é verdade, acha então que um cara como esse ficaria impune? Então, meu irmão, eu digo para você: não tem essa coisa, Deus vai punir, não tem a pressa. Não existe justiça aí não, jamais. Ele vai ficar a vida toda aí pagando de bonzinho. E vocês que conhecem, sabem a verdade, continuam esquecendo isso, dando a paz do Senhor e dizendo que ele é homem de Deus. E no meu caso, que até hoje só conheci minha esposa, 27 anos de casado, e que nunca andei olhando, nem pegando na mão, nem cabelinho de menina, nem de mulher, nem de ninguém, sempre conversei com as mulheres olhando para ela, olhando para o chão para não ficar paquerando, eu que estaria errado. Eu que estaria acusando, eu que estaria falando dos homens de Deus. É por isso que eu não faço mais parte desse cabaré espiritual, que está cheio desses ratos aí, está cheio dessas nojeiras aí, e ninguém faz nada, entendeu? Pois bem, já pensou? Ela disse que foi molestada muitas vezes, não foi uma, nem duas, nem três, foi muitas vezes. E ninguém da família fez nada para parar o monstro, entendeu? Por um pastor, a Francine. Pois bem, ela pensou que havia prescrito
que a coisa era muito antiga e não adiantava falar mais nada, mas os advogados dela falou, não, pode fazer o BO que a gente vai dar apoio, tá valendo sim. Então apareceu várias outras vítimas também. Então eu aqui faço um apelo para você que foi vítima. Não se intimide, não tenha medo, não tenha vergonha. Os tempos são modernos, as coisas estão evoluídas, o conhecimento está ampliado, a ciência está multiplicada. Se você foi vítima, denuncie, procure a delegacia. E se você achar que a corrupção é tão grande, porque aqui no Ceará, Rio Grande do Norte, os estados brasileiros, é uma corrupção nojenta. É muito grande. Procure apoio, procure conhecimento, procure apoio, procure advogado, alguma coisa do tipo, veja como tratar e vá para frente. Ou denuncia, ou então as igrejas abafam. Não fazem nada. Se fossem servos do Criador, nem teriam mais um monstro desse como pastor. Mas eles ficam tentando tapar o sol com a peneira, esvaziar o mar com um balaio e tentando enxugar gelo. E ficam, não, mas é que é ser humano, é ser humano. É ser humano? Então vocês reconhecem que a obra do Pai é uma coisa, do ser humano é outra. Essa obra é de ser humano. Essa obra não é do Pai. Se fosse do Pai, esse tipo de gente não tinha valor nesse meio, né? Mas o que rola mesmo, o que vale é o dinheiro, né? Eles se apoiam uns nos outros. A Francine disse que quando o pai dela procurou, eles faziam parte da Assembleia de Deus Belém, setor 10. E ele procurou o pastor do setor 2 e pediu a ele a opinião, contou o que estava vendo. Ao invés de ele dizer, meu irmão, fazer um BO, resolver isso aí, a Santa Igreja do Senhor, a Magna Convenção, não vai aceitar esse tipo de coisa no nosso meio. Deus que nos guarde de uma coisa dessa, isso é um absurdo, isso não é homem de Deus. Não, disse, não, meu irmão, fala o seguinte, eu não posso fazer nada, né? Eu não sou o presidente. Ele era apenas genro do presidente, mas diz, deixa quieto, né? Um outro pastor também falou, olha, faz o que assumiu o setor 10, disse, olha, irmão, fala o seguinte, abafa o caso, não fala nada não, para não espalhar para os jovens que essa menina já foi tocada, senão ela vai ter dificuldade de casar. Olha só, né? Ela é vítima e ela que poderia ficar envergonhada, né? E é impressionante como ela tem, com 29 anos, vir à tona e dizer que é uma psicóloga, dizer que é casada, que tem um filho de quase 2 anos e que sofreu com a injustiça 16 anos e a família, somente uma tia apoiou, o restante, mãe e pai, ninguém ficou do lado dela para resolver o problema, somente para disfarçar a imagem de igreja do Senhor em um prostíbulo espiritual e físico, num lugar como esse, sem vergonha, e aí mantém que a igreja de Deus não. Não é igreja de Deus. Se fosse igreja de Deus, não tinha esse tipo de rato no meio. É por isso, repito, que eu não faço parte mais desse ministério. Eu fiz parte de 16 anos de idade até 38 anos de idade eu fiz parte. Mais de 20 anos fui líder na Assembleia de Deus. Porém, eu não queria mais. Eu já tinha avisado, já tinha falado, eu sempre bati no sistema. Nos púlpitos eu sempre falei que o evangelho estava sendo ensinado trocado, que os líderes tinham transformado num comércio. Eu sempre falei, sempre bati, e todos concordavam. Em 2014, quando eu saí fora, foi que quiseram discordar, até meus parentes. Mas antes ouviam e diziam que eu tinha razão e que eu estava certo. Mas quando eu saí de lá, porque o negócio é estar lá, para a lavagem cerebral, para o fermento dos fariseus e para essa prostituição física e espiritual, né? Pois bem, ela entendeu que o crime não se resolve na igreja, no gabinete pastoral, nem os presidentes fazem nada. Simplesmente teria de ir para a delegacia, né? A família dela resolveu ficar neutra, né? E aí, como o pedófilo era esposo da tia, eles preferiram não magoar o coração da tia, mas deixar ela com trauma, deixar ela com sofrimento, de o monstro ficar impune. Ela disse que no dia em que o monstro invadiu a casa dela e a porta do quarto dela só tinha um batente, não tinha nem cortina, e ele entrou e abusou dela lá em cima da cama, ela disse que ficou sentada chorando e falou para ele que iria expor o caso para todo mundo e que as pessoas iam ver como ele era um monstro, iam ver como ele era mau. Só que ela disse que, para surpresa dela, não viram assim. Olha só,
Ela disse que pegou o pijaminha dela e deixou guardando sem querer lavar para pegar as digitais do pijama dela, para a justiça ser feita, ele ser punido. Não houve justiça. E sabe o que acontece? Ainda teve uma pessoa bandida da fé que comentou no status dela, comentou nos stories no Instagram, dizendo que ela era uma personagem de uma novela mexicana, que ela estava criando a história. Olha que tipo de coisa, hater crente evangélico. Aqui no meu canal chegam alguns desavisados, alguns doidos da cabeça, e eu ponho juízo na cabeça deles. Eu pego eles e ponho um freio, e peraí, e mando eles de volta para baixo da égua de onde eles vieram. Porque o povo está nessa situação. Eles são tão religiosos que eles não querem saber do que está acontecendo, de maldade, de mal, eles só defendem a religião deles. É uma doença espiritual. Essas pessoas estão muito longe do Criador. Então, ela disse que se sentiu muito sem apoio. Não havia apoio de ninguém, né? A pessoa tiveram mais dó da tia, que era a esposa do abusador, para não saber que ele estava abusando de alguém, do que ela mesma que foi abusada. Que absurdo, meu Criador. Eu também, em 2014, quando eu saí do sistema, eu me senti um pouco sem apoio, viu? Porque na hora que eu disse que eu não queria participar do sistema, eu vi os líderes ficando ricos, assim como eu estava no meu deles vendo, mas eu não cobrava nada para pregar e falava a favor de cuidar dos pobres. Mamãe disse, já vi tudo. Você então quer dizer que você é melhor do que os outros? Que você é mais santo do que os outros? Quer dizer, meu filho, que eu estou aprendendo errado? Quer dizer que os outros estão me ensinando errado? Que os outros estão errados e você está certo? Eu falei, não, mãe. É porque eu tenho visto esse pessoal ficando milionário, comprando casas de praia e tanta coisa, e o pessoal passando necessidade. Ninguém ajuda ninguém. Eu quero uma igreja igual a primitiva, que ajude as pessoas. Não, você não quer que ninguém congregue. Eu falei, não. Eu não estou convidando ninguém, eu estou dizendo que eu vou cuidar da minha família, trabalhar com as minhas mãos, quando eu puder ajudar alguém, mas não quero fazer parte disso. Então, imediatamente a minha mãe falou para os parentes que não queria me ouvir, porque eu atacava os pastores. Quer dizer, eu sendo pastor, mamãe tendo congregado comigo, eu sendo pastor, ela e o meu pai e meus irmãos congregaram comigo, ela sabendo que todo dia eu jejumava e orava, e que nos cultos que eu estava lá ensinando, que a gente estava junto, era um avivamento espiritual muito grande ali. E que meu irmão, que hoje já tem mais de 40 anos, já tem 40 anos, já tem quase 40 anos, e meu outro irmão, que é presbítero, que eu elevei ele a presbítero, ele era diácono, trabalhou comigo, esse meu irmão que é auxiliar, ele fala que o melhor tempo da vida espiritual dele foi lá, congregando comigo. Mamãe me conhecia, sabia quem eu era. Que eu, 12 anos da minha vida, praticamente, eu jejuava todo dia, que eu fui o líder mais novo na Assembleia de Deus do Ceará, que tudo que eu peguei eu reparti, eu ajudei as pessoas, mas me tratou com desprezo, falou para um sobrinho, olha, ele é o nosso pai na fé, é o primeiro que aceitou a fé, mas não escute mais ele não, ele está praticamente desviado. Foi o que ela falou. Aí, imediatamente, uma prima minha, do nada, eu conversando com ela, ela disse, nunca mais venha falar de Deus para mim, nem para meu marido, eu não estava nem falando de Deus, de nada, do nada. Ela falou isso. Aí um outro primo foi e disse, o que ele tem é só lábia, o que ele tem é lábia. E foram atirando pedras, eu também me senti injustiçado. Imagina uma menina dessa, uma senhora dessa, né? Que foi abusada pelo líder da igreja e os parentes não apoiaram. É por isso que eu tenho nojo da religião. Sabe? Aí aparece algum filho de uma égua. E vai de filho de uma égua com filho de um burro. Aí diz, você saiu da igreja porque você é um frustrado. Você saiu da igreja porque não sei o quê. E fica aí, falando as coisas que o pai deles, que é o diabo, fala na boca deles, João 8,44 para você. É por isso, cara. Eu, lá fora, antes de aceitar a fé no catolicismo, eu nunca vi gente caluniadora, safada, careta de pau, nojento e fedido do que vi no meio evangélico. Mas eu, com 16 anos... peguei um circo que eu estava fazendo apresentações naquele circo, era o meu sonho. Eu montei o circo, meu pai foi porteiro do circo, meu irmão, que é presbítero, fez malabarismo no circo. E a minha irmã mais velha, que é crente também, ela, o esposo dela, o Ismar, eles ainda participaram de cena nesse circo. Eu desmanchei o circo, eu saí da academia de Kung Fu, que eu treinava. Eu deixei os desenhos que eu fazia, ampliando foto e vendendo desenhos. Deixei uma lanchonete que eu tinha para ser crente, para evangelizar. Dediquei a minha vida. Mas quando eu vi o sistema nojento com esse tipo de coisa, eu percebi que a igreja de Jesus pura, ela não faz parte de denominações.
ela tem contato e ela serve diretamente ao Messias e ao Criador, que não tem nada a ver com templos nem CNPJ. Essa é a realidade. Então nem adianta. Quando acontecem esses casos, eu já mostrei casos aqui de gente que abusou, de gente que estuprou, e os filhos de uma zégua vieram apontar os canhões para mim, dizendo que é eu que estou indo contra a obra de Deus. Não. Quem está indo contra a obra de Deus é Marco Feliciano, que diz que acontece os escândalos na igreja católica, mas eles abafam, eles punem. Tira de uma igreja e põe noutra. Bela punição, né, meu compadre? E que a gente tem de aprender a fazer a mesma coisa. Não, seus demônios, não. Tem de denunciar quem é abusado fisicamente por esses monstros, dizendo que são servos de Deus, que não são servos de Deus, coisa nenhuma. Tem de denunciar na delegacia. Isso não é pastor. Isso é criminoso. É para estar atrás das grades. E digo mais, lugar de pedófilo é debaixo de 7 palmos de terra. É na sepultura, não é igreja com microfone, não. E vocês que apoiam, cuidado, viu? Vocês estão sendo coniventes com esse ato, estão se associando a isso e estão provando que vocês não servem ao Criador coisa nenhuma. Vocês já ouviram que Pedro, ou Tiago, ou Filipe, ou João, ou Natanael, ou Bartolomeu, ou Mateus, ou Marcos, ou Lucas, ou João, qualquer um deles abusou de alguém, poxa? Não, mas isso é do ser humano. E eles não eram seres humanos também, não? Os servos do Messias não eram seres humanos sujeitos a isso, não. Era tantos seres humanos que apanharam, foram mortos e morreram, porque eram seres humanos. Mas agora já pode? Não, essa igreja de Jesus. Você acha que a igreja de Jesus tem pedófilo? Vocês acham mesmo? Abre do olho. Vejam onde vocês estão servindo, essas igrejas maçônicas. Isso não é povo de Deus coisa nenhuma. E vocês que abafam esse tipo de caso podem estar certos. Os quintos dos infernos estão aguardando a chegada de vocês, tá bom? Mas para os fiéis está escrito: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem vencer todas as coisas herdará o reino de Deus. Quem vencer sentará com meu pai com o meu pai no seu trono, assim como eu venci e sentei com meu pai no trono. Sentará comigo. Quem vencer receberá uma pedrinha branca com um novo nome, que ninguém sabe senão aquele que recebe. Quem vencer comerá do fruto da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quem vencer será gravado nele o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, e o nome do meu Deus são as promessas dos fiéis. Mas quanto aos homicidas, aos idólatras, aos profanos, os criminosos e todos que amam e cometem a mentira, é o lago de fogo que está aguardando, ou é eu que estou inventando? Pois bem, então toda a família da Francine ou da Franciane sabe toda a verdade, mas se calaram e deixaram a injustiça continuar com ela. Em nome de Deus, aleluia, glória a Deus. Quer dizer que a igreja pode praticar todo mal, mas põe o rótulo de Jesus, põe o rótulo de perdão, que está tudo beleza, abafa, porque é ser humano, está tudo certo, e faz e permite esse tipo de coisa e acredita que estão servindo a Jesus. Já sei que vocês estão bom de aprender tudo, porque ainda não sabem de nada. Então, meus queridos, é isso. Fica aqui a minha repulsa. Vou deixar o link do Instagram da Francine aqui embaixo. Vocês podem ver os vídeos originais aí. E quero que vocês digam nos comentários o que vocês acham. E por favor, eu estou fazendo papel de jornalista aqui, eu estou dando a notícia. Eu não vejo o pessoal nas redes sociais apontando os canhões para os jornalistas, mas quando é a gente, não, irmão, porque não pode escandalizar a obra de Deus. Não, isso não é obra de Deus. E não é escandalizar isso. Isso já está corrompido há muito tempo. Um lugar onde um cão desse fica aí, anos e anos a fio, dirigindo o culto e abusando de pessoas. E, diga-se de passagem, não é só ela não, são várias pessoas que ele abusou e que estão denunciando agora. E você vem me dizer que isso é obra de Deus? Cadê Deus? Será que essa menina não pediu a Deus justiça? E se ela não fosse fazer agora, esse Deus que está aí não fez justiça de nada, e o cara continua lá impune. Vem me dizer que é obra de Deus? Vai tomar vergonha na cara. Tá doida a cabeça? Isso não é obra de Deus, é obra do diabo, tanto fisicamente como espiritualmente. Ninguém deve concordar com... Onde é que está escrito? Está escrito na palavra: ai do mundo por causa dos escândalos, mas ai daquele homem por qual vem o escândalo. Não está escrito: ai daquele que falar do escândalo do outro será culpado mais do que eu promover o escândalo. Não, isso é mentira de Marco Feliciano e de outros que contam isso aí. Tem de ser denunciado. Então é isso.
Um grande abraço, estamos juntos. Até o próximo vídeo.